Este programa tem o apoio da Delem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Delem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, stores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Delem Janelas, líder em renovação. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como quer Montenegro evitar um governo a prazo? Quero ser muito claro com os portugueses. Este governo está aqui para governar os 4 anos e meio da legislatura. A melhor defesa é o ataque. E a máxima não é válida apenas no futebol, mas pode ser importada também para a política. No discurso de tomada de posse como Primeiro-Ministro, Luís Montenegro procurou desde logo contrariar a percepção de que o governo está a prazo. E fez mais. Pressionou o PS em relação à posição que os socialistas vão adotar no próximo Orçamento do Estado. Qual a estratégia de Luís Montenegro e que prioridades traçou no primeiro discurso enquanto chefe de governo? São questões para a conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 3 de abril. Bem-vindo, Miguel. Olá, João. Miguel, tu acompanhaste esta tomada de posse do governo de Luís Montenegro. De resto, quando gravamos esta conversa, estás ainda aí junto ao Palácio da Ajuda. E uma das ideias fortes deste discurso de Montenegro foi contrariar logo à partida a ideia de que este pode ser um governo a prazo. Ora, ouvindo este primeiro discurso, como é que Montenegro pretende fazer isso num quadro que o próprio Presidente da República, também nessa tomada de posse, traçou como missão não impossível, mas muito difícil? O Luís Montenegro reconheceu o óbvio, e o óbvio é que este governo terá uma vida muito difícil no Parlamento. Não dispõe de uma maioria parlamentar, está dependente do Chega ou do Partido Socialista e, portanto, Luís Montenegro começou por reconhecer aquilo que dizem sobre este governo, que é um governo a prazo, que talvez não dure para lá de outubro, que talvez, mesmo durando para lá de outubro, talvez só sobreviva 2 anos, e portanto Luís Montenegro começou por dizer que não é um governo de turno, que não está aqui para governar a prazo e que pretende cumprir a legislatura até ao fim. Para isso, e essa foi uma tónica importante do discurso de Luís Montenegro, a insistência no apelo à responsabilidade e à maturidade de todos, pedindo a todos os agentes políticos que respeitem o sentimento de mudança expresso nas eleições de 10 de março. É uma forma de Luís Montenegro dramatizar desde o início, dizendo que, ou sugerindo que só cai se houver uma força ou forças de bloqueio que o impeçam de governar. Portanto, a ideia é desde logo começar, desde o minuto zero do seu mandato como Primeiro-Ministro, dizendo que todos têm de ser responsáveis, todos têm de revelar maturidade e que caberá depois ao Governo fazer as pontes necessárias para conseguir o consenso possível. Não rejeitar o programa do Governo no Parlamento não significa apenas permitir o início da ação governativa. Significa permitir a sua execução até ao final do mandato ou, no limite, até a aprovação de uma moção de censura. Montenegro, como dizias, pediu essa responsabilidade aos agentes políticos, mas aproveitou este discurso também para colocar desde logo, muito em especial, pressão no PS. Sim, eu acho que foi a grande novidade do discurso de Luís Montenegro, ou se quisermos, a grande novidade da estratégia do PSD. Isto porquê? Pedro Nuno Santos tem dito 2 coisas. Tem dito que não se vai opor ao programa de governo de Luís Montenegro, ou seja, não alinhará na moção de censura já anunciada pelo PCP, portanto deixará que esse programa seja aprovado no Parlamento, mas acrescenta, não ajudará a viabilizar um orçamento do Estado, que, como sabemos, é um instrumento essencial para a governação de qualquer executivo. Ora, o que é que Luís Montenegro tenta fazer agora? Dizendo que, ou sugerindo ao Partido Socialista, que se não se opuser ao programa de governo, no fundo está a permitir
ao PSD que governe. Está, no fundo, Luís Montenegro a tentar condicionar a estratégia de Pedro Nuno Santos e, mais uma vez, a alimentar a tal narrativa, e esta legislatura será feita, aliás, de narrativas e de contranarrativas. Luís Montenegro está a alimentar a narrativa de que só cai se for bloqueado, se existir uma força de bloqueio. No caso, só cairá se o Partido Socialista, sugere Luís Montenegro, de forma incoerente, permitir a viabilização do programa de governo para depois chumbar o Orçamento do Estado. É esta dupla relação entre o programa de governo e o Orçamento do Estado que Luís Montenegro tentou agora explorar para mais à frente, se o Partido Socialista e se Pedro Nuno Santos disserem ou fizerem como têm dito que vão fazer, fizerem chumbar o Orçamento do Estado, para que aí Luís Montenegro possa dizer e estes senhores do Partido Socialista foram incoerentes e, portanto, deixaram-me formar governo, deixaram-me aprovar um programa de governo para depois, à má fé, me derrubarem em outubro. Portanto, é uma estratégia de dramatização e de alguma vitimização que vai ganhando força e ganhou especial força neste discurso de tomada de posse. A teoria dos cofres cheios conduz à reivindicação desmedida e descontrolada de despesas insustentáveis. Muito se tem falado nos últimos tempos da questão do excedente orçamental e Montenegro neste discurso avisou também que a ideia dos cofres cheios pode ser perigosa. Que mensagem é que achas que está a tentar passar com isto? Luís Montenegro quis, desde logo, baixar as expectativas. Precisamente como tu dizias, criou-se a ideia de que Portugal, o país, encontrou de repente um pote de ouro que torna a resolução de todos os problemas possível e que, portanto, de hoje para amanhã será possível fazer ou responder a todos os desafios identificados. Luís Montenegro quer baixar as expectativas porque sabe, primeiro, que não há dinheiro, e nem nunca houve, e dificilmente haverá, para resolver todos os problemas, para responder a todos os desafios, que qualquer resposta implica escolhas, e, portanto, Luís Montenegro parte do reconhecimento dessa realidade e depois soma a isso o baixar as expectativas, porque sabe que este governo terá um estado de graça muito limitado, se tiver estado de graça, ou seja, assim que tomou posse, ou assim que tomar posse e assim que começar a governar, Luís Montenegro sabe que terá um clima muito hostil ou particularmente hostil, que estará à espera de qualquer erro que o governo PSD-CDS possa cometer. Não nos esqueçamos que Luís Montenegro fez toda uma campanha dizendo que era preciso e possível responder às reivindicações dos professores, possível e preciso responder aos problemas identificados na saúde, preciso e possível responder às reivindicações também das forças de segurança. Somar a isto a redução de impostos e o aumento do complemento solidário para idosos, tudo isto é um coquetel muito difícil de servir sem que o governo perca o controle absoluto das contas públicas, coisa que não é naturalmente algo que esteja sequer nos planos do novo governo. Portanto, baixar as expectativas permite não só reconhecer o óbvio, não há dinheiro para tudo, é preciso fazer escolhas e, ao mesmo tempo, permitir que o estado de graça se prolongue durante mais algum tempo, pelo menos que haja um benefício da dúvida durante algum tempo, sendo certo que sabemos que há muitos setores sociais que vão, desde o primeiro minuto, exigir respostas o mais rapidamente possível. Já regressamos à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Na segunda parte vamos falar das prioridades traçadas por Luís Montenegro neste primeiro discurso enquanto Primeiro-Ministro. Esta é a Operação Papagaio, uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Episódio 6. A mensagem perdida. Pensamos que ele tivesse morrido. A família tinha decidido que ele estava morto porque devia ter vindo. Pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de regresso à conversa com o Miguel Santos Carrapatoso. Uma das novidades que saiu deste discurso foi o desafio de Luís Montenegro para um debate alargado sobre o combate à corrupção. Irei propor a todos os partidos com assento parlamentar a abertura de um diálogo com vista a fixar uma agenda ambiciosa, eficaz e consensual de combate à corrupção. Ora, para além da corrupção, Luís Montenegro falou também sobre a necessidade de uma imigração regulada. Miguel, achas que, de alguma forma, Montenegro está também a tentar esvaziar aqui um pouco a margem de manobra do Chega, ao centrar logo algumas das suas prioridades em bandeiras eleitorais claras de Ventura, não? Por partes. Creio que estas duas nuances introduzidas por Luís Montenegro no seu discurso tomado de posse, em primeiro lugar, respondem a problemas identificados pelo próprio PSD durante a campanha eleitoral, ou pela própria Aliança Democrática, se quisermos. Portanto, a ideia de recuperar bandeiras que teriam sido capturadas por André Ventura e pelo Chega sempre fez parte da campanha eleitoral de Luís Montenegro e, portanto, aí entra a questão da imigração regulada, que Luís Montenegro defende desde que é líder do PSD, mas também a necessidade do combate à corrupção. Isto tem um lado tático e tem um lado de convicção. Um lado de convicção, no caso da imigração, é o reconhecimento de um problema por parte de Luís Montenegro, que Luís Montenegro identificou. Na questão do combate à corrupção, é a identificação de que existe cada vez mais a percepção de que a corrupção é um fenómeno generalizado, sobretudo junto da classe política e económica. Portanto, há esse lado de convicção, que Luís Montenegro sempre demonstrou desde que é líder do PSD, e há, obviamente, o lado tático, e aqui em particular na questão da corrupção. Luís Montenegro, ao desafiar todos os partidos, e aqui inclui-se naturalmente o Chega, Luís Montenegro quer, em 2 meses, foi o prazo que estabeleceu, pelo menos 2 meses para apresentar algum trabalho, amarrar todos os partidos a um programa de combate à corrupção. Isto, naturalmente, será muito difícil, para não dizer impossível, porque há sensibilidades muito diferentes, da esquerda à direita. Há, naturalmente, não chega quem defenda propostas de combate à corrupção que não são execuíveis, mas o que Luís Montenegro quer fazer, isto do ponto de vista tático, é amarrar os partidos e, se alguém se puser fora do debate, Luís Montenegro poderá dizer que a Aliança Democrática quis, ou o seu governo quis, desde o primeiro minuto, arranjar um programa um programa sério e empenhado de combate à corrupção, e houve outros partidos, no caso o Chega, que se puseram fora da fotografia. Portanto, há um lado de convicção e há um lado naturalmente tático, porque se André Ventura não der provas de que está, de facto, empenhado em encontrar soluções nessa matéria, Luís Montenegro poderá sempre, mais à frente, dizer que o governo PSD-CDS quis e fez aprovar medidas, o Chega pôs-se fora. Ficou claro que o que Montenegro quis foi um compromisso com o PS. Agora, eu não sei o que o PS fará, isso é uma questão do Partido Socialista. Luís Montenegro podia ter tido outra escolha, mas isso é passado, agora estamos noutro momento, o Chega assumirá no Parlamento o lugar de liderança da oposição. Na reação ao discurso de Luís Montenegro, o líder do Chega, André Ventura, diz que Montenegro teve um discurso positivo, nomeadamente ao referir-se à imigração. Achas que André Ventura está aqui também a continuar a seguir a estratégia que, no fundo, começou a traçar no impasse da eleição do Presidente da República, colar desde logo, desde o início da legislatura, o PSD ao PS, tentando reclamar para si o papel de líder da oposição? Não tenho grandes dúvidas que o elogio de André Ventura a esta parte do discurso em que Luís Montenegro assume, como sempre assumiu, repita-se, como sempre assumiu, a necessidade de haver uma imigração mais regulada, não tenho grandes dúvidas que André Ventura aproveitará isso para fazer crer que o PSD se está a aproximar da agenda do Chega. Mas o facto de os dois líderes partidários reconhecerem ou terem um diagnóstico comum, dizendo que é preciso uma imigração mais regulada, não significa que tenham respostas idênticas para o mesmo diagnóstico comum. O que me leva a crer que André Ventura aproveitará o debate quando ele surgir para ultrapassar pela direita Luís Montenegro e o governo PSD-CDS. Portanto, tendo em conta as duas agendas e as propostas que um e outro têm feito,
não tenho dúvidas que para André Ventura tudo o que fizer Luís Montenegro em matéria de imigração, a que poderia também acrescentar em matéria de corrupção, nada disso será suficiente para agradar ou para servir à agenda de André Ventura, que aproveitará sempre para, legitimamente, aliás, dizer que a agenda do PSD, o programa do PSD, as propostas do PSD não são suficientes de acordo ou na perspectiva do Chega. Portanto, penso que foi um primeiro sinal, mas um sinal de onde não se pode, aliás, um sinal de onde não se pode retirar leituras muito mais complexas do que isso. Baixar os impostos não é uma benesse do governo. Baixar os impostos é uma medida de política económica e de justiça social. O novo Primeiro-Ministro apresenta também como uma das prioridades baixar os impostos. Sucintamente, o que é que o Governo pretende fazer nesta área e também quais foram as outras prioridades traçadas por Montenegro neste primeiro discurso? A questão dos impostos foi uma constante ao longo da campanha eleitoral. No fundo, o que este Governo promete fazer e agora reassume a vir a fazer é reduzir o IRS, em particular para os mais jovens, e reduzir o IRC para as empresas. Portanto, duas bandeiras que Luís Montenegro sempre assumiu durante a campanha eleitoral e é isso que pretende fazer agora, uma marca que será, porventura, distintiva em relação à governação anterior, também aqui para marcar um contraste com aquilo que foi a governação de António Costa. Depois há a questão da saúde, e Montenegro voltou a frisar essa prioridade, ou seja, encontrar um plano de emergência para o Serviço Nacional de Saúde e pô-lo em prática em 60 dias, é uma questão muito ambiciosa por parte de Luís Montenegro. Veremos se não se virará contra o agora novo Primeiro-Ministro. E depois, Luís Montenegro, creio que não o disse taxativamente neste discurso, mas falando da questão da educação, Luís Montenegro também elegeu como prioridade resolver, de uma vez por todas, as negociações com os professores, no sentido de reconhecer ou fazer reconhecer o tempo de serviço que esteve congelado. Portanto, estas 4 ou estas 3 prioridades, se quisermos, impostos, saúde e educação, serão aquelas que Luís Montenegro tentará fazer aprovar o mais rapidamente possível. Podemos acrescentar uma quarta, era essa que eu ia antecipar, que é encetar negociações com as forças de segurança, no sentido de pacificar o setor. Luís Montenegro, durante a campanha, prometeu iniciar as negociações, não se comprometeu com nenhuma solução. Creio que agora, já empossado como Primeiro-Ministro, terá imediatamente de pôr em curso esse dossiê, caso, mais uma vez, caso queira preservar algum benefício da dúvida que os variadíssimos setores ainda lhe possam dar. E volto ao início da nossa conversa, sendo certo, e não há ninguém na direção do PSD que vá ao engano, sendo certo que o período de estado de graça será muito curto ou mesmo inexistente. Será uma missão impossível? Não o creio. Francisco Salgado Zenha gostava de dizer: há sempre soluções em democracia. E será muito difícil? Certamente. Não é uma missão impossível, mas é difícil. Marcelo Rebelo de Sousa apelou ao diálogo, mas aconselhou também Montenegro a partir o problema em pedaços, sem elevar demasiado as expectativas ou criar ilusões. Miguel, como é que leste também este discurso do Presidente da República? Parece-me um conselho bastante avisado por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, ele que tem experiência como líder da oposição, foi líder da oposição do governo de António Guterres, ajudou a aprovar 3 orçamentos, portanto tem propriedade e sabe do que fala. Acontece que Marcelo Rebelo de Sousa, quando era líder da oposição e quando António Guterres era primeiro-ministro, os tempos eram muito diferentes. Luís Montenegro poderá seguir o conselho de Marcelo Rebelo de Sousa, dividindo os problemas em problemas mais pequeninos e, portanto, de resposta mais imediata, mas no final do dia terá sempre de ser confrontado com uma circunstância que é inalterável. Não tem maioria no Parlamento, há 2 partidos, no caso o PS e o Chega, que estão em condições de impedir que possa fazer aprovar um orçamento do Estado e, portanto, tem de convencer um ou convencer outro. Pedro Nuno Santos, como percebemos também por este discurso, é o alvo prioritário de Luís Montenegro, ou seja,
Luís Montenegro acredita piamente que conseguirá convencer Pedro Nuno Santos a dar o dito por não dito e a aprovar ou a ajudar a aprovar um orçamento do Estado. Essa é uma possibilidade. Se Pedro Nuno Santos mantiver tudo aquilo que vem dizendo desde a noite eleitoral, Luís Montenegro, melhor dizendo, restar-lhe-á a opção André Ventura. E André Ventura, como fomos percebendo ao longo das últimas semanas, venderá caro qualquer tipo de apoio. Portanto, por muito que Montenegro siga o conselho de Marcelo Rebelo de Sousa e procure cirurgicamente responder a todas as reivindicações de todos os agentes políticos, e aqui o todos resume-se a dois protagonistas políticos, a Pedro Nuno e a André Ventura, mesmo que consiga ser bem sucedido nisso, e é um grande se, terá sempre como grande desafio a aprovação do próximo Orçamento do Estado e, portanto, o voto favorável do Chega ou a abstenção do Partido Socialista. E isso, neste momento, até por aquilo que foi dito por Luís Montenegro nesta tomada de posse, neste momento isso parece uma missão praticamente impossível, ao contrário do que sugere Marcelo Rebelo de Sousa. Assim veremos, a política é dinâmica, as circunstâncias mudam, atendendo ao comportamento de André Ventura e atendendo à palavra de Pedro Nuno Santos, parece-me que Luís Montenegro não terá grande parceiro para aprovar um orçamento do Estado que é determinante para a condução das políticas do Governo e, portanto, porventura, seremos todos convocados a ir a votos novamente, assim veremos. Obrigado, Miguel. Obrigado, João. Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de Política do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã. Este programa tem o apoio da Delem Janelas.